Muito bem, boa noite, meus amigos, boa noite. Disciplina categoria 17, sexta-feira, processos petroquímicos. Hoje, nossa 15ª aula e contamos aí com a presença da Vanessa, do Jackson e da Júlia e mais aqueles alunos que depois, dentro do seu tempo, vão na tranquilidade, né, do seu lar, vão poder estar assistindo, né, as aulas de forma assíncrona, né? Então, só para reforçar nosso calendário aqui, então a nossa aula 15 já está disponível, né? Apresentação, material 1, nosso TDE já está também disponível. E só para reforçar, então, dia 31/5 vai ser uma semipresencial, que o professor, então, não vai dar atividade nenhuma. Por quê? Porque a semipresencial cai bem no período de relatório virtual. Então, vamos deixar com que, nessa semana, que vai de dia 31 até o dia 7 de junho, então os alunos possam se dedicar para fazer o relatório virtual, que vai abrir para vocês no dia 31. Então, o relatório virtual, só lembrando, o relatório virtual está aqui dentro do bloco de desenvolvimento 2, relatório virtual, então está aguardando início, abre dia 31/5, fecha dia 7/6. Lembrando, né, que o relatório virtual vale 15% da nossa nota, ou seja, 1,5 ponto, tá? Então, por favor, não percam os prazos. Lembrando que a gente já fechou, já fechamos 1,5 ponto de AP1, né? Que a objetiva valia 1 e o relatório virtual de AP1 valia meio. Então, meio mais 1,5 ponto. Agora, a AP2, o relatório virtual vale 1,5 e a objetiva vale 1. Então, fecha mais 2,5, com mais 1,5, fecha os 4 pontos. E daí, segunda-feira, nós vamos ter uma reunião com a nossa diretora, nossa diretoria, que vai estar dando maiores detalhes de como vai funcionar a avaliação semestral, né, e a avaliação final, que vão ser disponibilizados os detalhes aqui no bloco de sistematização, ali, onde a gente vai apresentar como vai ser. Mas, em princípio, as datas vocês já sabem, né? As datas vão ser entre, né, a avaliação semestral vai ser entre o dia 7 e o dia 13, né? Mais ou menos. Daí só temos que ver. Em princípio, já está tudo previsto para assinar o UBRA, mas nós vamos estar recebendo essa orientação a respeito de como é que funciona agendamentos e coisas desse tipo. Daí, dia 24, vai ser a nossa aula de revisão. Então, quem já atingir média 7 já entra de férias a partir do dia 9. E quem não atingir média 7 vai ter mais uma aula de recuperação, revisão, e o semestre vai encerrar lá no dia 23/4 com a avaliação final, né? Que daí essa aqui já é sobre 10 pontos, né? Bom, então hoje, 15ª aqui, temos então mais duas aulas presenciais síncronas, né? Dia 11 e dia 18. Daí vamos ter mais uma semipresencial, daí já entra objetiva, fechamento de AP2, né? Com revisão de todo o conteúdo, que nem nós fizemos de fechamento de AP1. E mais uma semipresencial, envolvendo alguma atividade complementar, e avaliação final aqui. Então, praticamente temos aula de hoje, e mais duas ainda, onde a gente vai estar, então, reforçando conceitos, porque, efetivamente, na nossa aula de hoje, então, nós vamos estar dando feedback da atividade da aula passada, e vamos fechar a parte 6, né? E vamos ter também um relato de experiência, apresentando aí a indústria de borracha
um pouco sobre a experiência do professor nessa área de síntese. Deixa eu só reforçar uma coisinha aqui. Então, a disponibilidade do conteúdo está toda apresentadinha aqui, tá? Aqui só automatização. Perfeito. Aqui, ó. Isso aqui que nós vamos hoje finalizar aqui. Só fazer um pequeno ajuste aqui, que não saiu o conteúdo que vai ser trabalhado na aula de hoje. Olha a chuva. Ai, acho que veio. Não veio o que eu... Coça séria. Agora sim. Agora sim. Agora, desculpem, mas tinha ficado meio distorcido. Agora sim. Vou colocar aqui. Depois vocês ajustem aí. Bom, então, na aula passada, né, o professor tinha dado o seguinte TDE, que era para vocês fazerem um breve resumo referente a uma sinopse do capítulo 5. Então, Tiago, Jaqueline, Júlia, Jackson e a Vanessa fizeram a atividade, né? Então, 41% da turma fez. Foi muito bacana, pessoal, porque daí eu me dou conta, quando vocês fazem a sinopse, eu me dou conta das fragilidades conceituais que alguns alunos estão tendo, né? Então, assim, o professor comentou todas as respostas dadas, teve algumas respostas que a gente viu que ficaram um pouquinho falhas, mas é normal, né? É normal quando a gente não relê o conteúdo, né? Baseia-se somente no conteúdo como é apresentado na aula, daí que a gente percebe o quão importante sim, né, a gente ter um material de apoio como a categoria 17 tem, que é aquele livrinho texto, né, que o aluno pode reforçar, mais os aconselhamentos de leituras complementares que o professor também dá. Então, a gente começa a perceber, né, que aqueles alunos que estão se dedicando um pouquinho mais, eles estão tendo uma percepção melhor. E aqueles que estão, daqui a pouco, com um pouquinho mais de dificuldade, então o professor deu um incentivo para dar fazer mais uma revisão, né, reforçar um pouquinho mais os conceitos e, principalmente, questionar durante a aula, né? Então, assim, o professor está aqui, né, de forma síncrona, então aqueles que tiverem um pouquinho mais de dificuldade, o momento de tirar as dúvidas sempre é durante a aula. Outra coisa que a gente tem percebido, conversando com a nossa tutora, ela disse que ela pouco está sendo procurada. Então, pessoal, aqueles que estão com um pouquinho mais de dificuldade, manda dúvidas, manda pergunta, né? Explorem os recursos. Tá bom que o professor enche vocês de material, mas eu sei que vocês também já estão cansados. Há pouco estávamos falando, eu e a Vanessa, logo no início da aula,
né? O semestre está acabando, a gente sabe que é bem cansativo, né? A gente tem aula todas as noites, a gente não tem só esse conteúdo, a gente tem outros, mas faz parte, né, pessoal? Essa é a vida de estudante. Estudante tem que, né, tem que procurar ser uma esponja. Quanto mais ele absorver, melhor vai ser, principalmente seu futuro profissional. Então fica a dica aí, ó. Sempre antes de escrever uma sinopse, o aluno deve ler o texto apresentado pelo professor. Isso ajuda a formar e fortalecer conceitos. Lembre-se, nossas aulas não substituem a leitura e reflexão sobre o conteúdo apresentado pela disciplina. Sendo assim, quanto mais se aprofundar no tema, melhor profissional será. Então, não vamos ficar pensando que, não, vou só assistir ali um pouquinho a aula. Não, é o suficiente para me sair bem. Tem mostrado, eu vi isso nos resumos agora, na sinopse. Então, tem falhas de conceito graves ali, mas tudo quando eu digo grave, também não vamos desapavorar, né? Tudo é contornável, mas é fundamental que vocês, futuros engenheiros, né, futuros químicos, tenham, né, clareza nos conceitos, porque é aquilo, né? É que nem quando tu vai num consultório médico, né? Se o médico errar algum conceito, né? Confundir uma virose com outro tipo de doença, tu vai ficar meio desconfiado, né? Então, não é diferente na química, na engenharia química. Então, se tem conceito, se tem teoria, né, a respeito de certos conteúdos, então vamos atrás disso para não falarmos besteira e não cairmos no descrédito, ok? Então, fica a dica, tá? E o professor deu um feedback carinhoso para cada um de vocês. Gostaria muito que vocês, né, fossem lá e dessem uma lida lá e fizessem suas considerações. Bom, Prof, pois eu não. acho que, assim, realmente, às vezes essas questões são importantes porque a gente está muito acostumada, por exemplo, não sei, principalmente eu ali que faço questão da engenharia e tudo mais, por exemplo, em cadeiras de cálculo, essas coisas, a gente realmente só tem ali a aula com o professor, depois faz os exercícios, assim, não vai muito para, tipo assim, para uma leitura ou alguma coisa assim, mas essa aula, como é mais curtinha, a gente acaba tendo que recorrer a essa outra questão também, né? Então, acho que como, Sim. pelo menos para mim, é a primeira cadeira que eu tô fazendo nesse formato, então acho que é importante, sim, esses feedbacks e comentar essas coisas que às vezes a gente não percebe, né? Não se toca, enfim. Isso. Mas que legal, Júlia. É Júlia, né, que falou isso? Sim, prof. Ainda mais a Júlia, que é uma menina dos polímeros, né, Júlia? Tô no caminho. É isso aí, porque tu já trabalhou lá no CETEPO, agora está numa empresa de borracha, então é muito importante. Esse é o teu chão. Hoje eu vou apresentar um pouco do case da minha experiência nessa área, e eu acho que tu vai te identificar um pouquinho, porque tu de alguma forma já vivencia um pouco isso, né? Então, mal ou bem são áreas de atuação e claro, muitas vezes o cara vai estar passando por essa disciplina, né? Processos petroquímicos e vai dizer, mas eu nem trabalho em petroquímica, nem trabalho com polímero, nem trabalho com isso, nem trabalho com aquilo. Talvez vai passar um pouquinho mais longe para ti, né? Mas mais cedo ou mais tarde tu vai te deparar com essa área, porque esse é um dos grandes ramos da engenharia e da química, e não tem como a gente, né, não querer fazer, não entender e não poder fazer parte disso. Então, faz parte da nossa expertise. Então, fazendo um breve resumo, né, do que nós vimos aí a respeito de polímeros, eu achei essa lâmina, ela até está um pouquinho borrada, peguei nesse site aqui, não ficou um pouco distorcida, mas até eu fiz um reforço aqui, porque estava dizendo cristalinos, né? Na realidade, assim, um polímero 100% cristalino é muito difícil, a gente não vai achar esse polímero 100% cristalino. Na maior parte, eles vão ser
na 95% de cristalinidade, 80%, 70%, 50%, 40%, mas 100% cristalino é bem difícil, né? Então, é mais comum nós termos os sistemas semicristalinos e amorfos, né? Então, lembrando, quando eles forem, né, semicristalinos e amorfos, eles vão estar caracterizados como termoplásticos, né? Que hoje nós vamos ver o que são os termoplásticos, né? Que são aqueles polímeros que, quando aquecidos, eles amolecem. No caso dos semicristalinos, né, o primeiro amolecimento que nós teremos, né, sempre vai ser da região, né, amorfa, né, é aquela ali que vai dar a primeira flexibilização, né, para no segundo momento, no caso dos semicristalinos, a gente ter a fusão dos cristais, né, que daí vai ser onde nós vamos atingir, né, o TM, né, que é onde vai haver, então, a fusão, né, dos cristais, né, onde eles vão se liquefazer ou vai se desfazer as ligações intermoleculares. Já o polímero amorfo, né, ele vai ter ali, né, a temperatura, né, a temperatura de transição, onde ele vai amolecer simplesmente com a flexibilização entre as forças intermoleculares, né, do polímero. Certo? Então, assim, ó, todo termoplástico, amorfo e semicristalino, tá? Ele vai ter, então, uma TG, que é aquela temperatura que a gente chama que é a temperatura, né, de transição vítrea, ou seja, é aquela temperatura onde vai ocorrer, então, o amolecimento da fase amorfa. E somente os que têm essas regiões cristalinas vão ter o TM, que é quando ocorre, então, a fusão dos cristalitos. Lembrando, só estamos falando de fusão e temperaturas de amolecimento, porque isso são termoplásticos. Já os elastômeros, né, por si só, eles têm pegajosidade, eles não têm as propriedades fixadas. Então, a fixação das propriedades dos elastômeros, né, vai ser dada a partir da reticulação das insaturações que vão estar no meio da cadeia, né, que é os elastômeros, né, que os elastômeros, eles não são misturados ao polímero, tá, pessoal? O elastômero, ele é obtido, ou melhor, todos os polímeros são combinações de monômeros, né? Se forem tudo o mesmo monômero, vai ser um homopolímero, né? A gente tem a exemplo do polietileno, do polipropileno, mas se nós tivermos mais de um, né, monômero misturado, a gente pode ter, por exemplo, o SBR, né? Nós podemos ter o PET, nós podemos ter outros tipos, né, de polímeros obtidos a partir da mistura de diferentes monômeros. E no caso dos elastômeros, são monômeros específicos que, quando, né, reagidos, polimerizados, eles formam uma estrutura que tem uma característica diferenciada dos plásticos. E principalmente quando esse elastômero, então, ele é reticulado com enxofre, né, ele vai criar uma propriedade muito importante, que é a elasticidade, né, que é aquela capacidade de sofrer a deformação e de, né, sob compressão, e depois, quando aliviada, sob tensão, melhor dizendo, quando aliviada essa tensão, então, voltar ao seu estado original. E, por último, nós temos os termorrígidos, que são aqueles que são reticulados e que, uma vez, né, reticulado aquele polímero, ele nem tu aquecendo, de forma nenhuma, tu consegue desfazer, né, aquele estado que ele vai adquirir, né, aquele formato. Então, aqui, esse quadro resume um pouquinho isso,
E por que eu estou trazendo esse quadro? Porque isso tem muito a ver com o feedback, né, que foi com relação à atividade da aula passada. Então, a gente teve alguns erros conceituais de um ou outro aluno ali, que eu achei importante a gente reforçar isso aqui, tá? Para que vocês, então, fixem bem isso. E aquilo, pessoal, a gente erra para quê? A gente erra, entende o erro e vamos evoluir. Né? Errei, não tem problema, faz parte, o professor também erra. É muito comum a gente errar. É muito comum. A gente mais erra na vida do que acerta. Né? Mas o importante é que quando a gente erre, a gente entenda onde errou. E daí, com base nesse entendimento, ok, vamos à frente, vamos adiante, beleza, faz parte. Então, os termorrígidos, eles também vão ter essa característica dessa reticulação, parecida com os elastômeros, né? Só que ela é uma reticulação mais intensa e dá uma rigidez maior a esse polímero, né? Bom, vamos então ao fechamento da parte 6. Então, nessa parte 6, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, os métodos de obtenção de polímero. Tá? Então, um dos métodos de obtenção é a polimerização em massa. Tá? Essa emprega como solvente o próprio monômero, sem qualquer diluente. Né? Então, é a própria mistura do próprio polímero em si, ou melhor, o próprio monômero, ele começa, então, o processo de polimerização, onde o monômero, né, começa a polimerizar e ele mesmo, né, vai ficando o monômero no meio, o polímero se formando, e aquele processo ele vai acontecendo tudo de uma forma única. Né? Essa é o que a gente vai chamar de polimerização em massa. E o que a gente percebe? Né, que esse tipo de polimerização, toda polimerização em si é uma reação fortemente exotérmica. O que vai ocorrendo? Um aumento crescente da viscosidade. Né? E o que ocorre? Sólidos transferem calor, principalmente poliméricos, transferem calor muito mais dificilmente do que líquidos. Então, o que ocorre? À medida que ele vai aumentando de viscosidade a polimerização, então vai avançando, ou seja, os monômeros vão reagindo para formar cadeias maiores, isso faz com que ocorra, então, um grande aquecimento desse meio. E o controle desse tipo de polimerização acaba sendo muito difícil, tá? E automaticamente, à medida que tu não consegue controlar muito bem uma polimerização, isso é problemático. Por quê? Porque se tu não controla bem, pode ser que, dependendo do tipo, né, de controle que tu tem, tu vai gerar um tipo de polímero. Agora, se tu não consegue manter aqueles parâmetros sempre fixos, uma hora tu vai obter um polímero com uma característica, outra hora tu vai obter um polímero com outra característica. E isso é muito comum na polimerização em massa. Então, por exemplo, polimetracrilato de metila é um exemplo, né, desses tipos de técnica que são utilizados, né, o acrílico, né, que é como a gente conhece, e a própria poliuretana, né, o PU. Então, aqui um exemplo, né, dessa reação, que tu bota aqui, por exemplo, o etileno glicol e o diisocianato de parafenileno. Então, quando tu mistura os dois e agita, começa, então, o processo de formação do PU. Só que essa massa, obviamente, ela está se polimerizando, está aumentando de tamanho aqui, vai formando esse material sólido e a dissipação de calor acaba sendo problemática. Né? E esse tipo de reação, no caso aqui, como a gente falou, o processo a técnica de obtenção é via polimerização em massa, onde tu misturou A e B, agitou e a reação está acontecendo. Então, tá vendo? O próprio monômero, no primeiro momento, monômero A e B, no primeiro momento, o próprio monômero é solvente, né? Claro que chega um ponto que não há mais monômero, vai existir só o polímero. E esse tipo de reação é uma reação de
condensação. Então, a liberação, né, de um subproduto aqui, tá? Que vai ser, né, se eu não me engano, a água aqui. Bom, outro tipo, né, de processo, outra técnica, né, para obtenção de polímeros é a polimerização em solução, né, onde, além do iniciador, né, tu vai usar um solvente junto com o monômero, né? Veja bem, na massa, tu não está utilizando solvente, aqui tu está usando monômero A e B, ou, né, e esses monômeros não tem solvente aqui. Já nesse caso, tu utiliza um solvente, né? Então, as principais vantagens são a facilidade de transferência de calor, porque muitas vezes o solvente ele pode absorver o calor do meio e evaporar, né? E isso faz, então, com que tu tenha um certo controle na reação, né? Assim, havendo homogeneidade de temperatura, né, e o polímero desejado em solução está pronto para utilização como em revestimento. Então, onde que nós vamos ter muito polímero, onde é muito utilizado esse processo, né, essa técnica de polimerização em solução é no preparo de tintas, né, que é bem como está colocado aqui, ó. Ele está pronto para utilização, como, por exemplo, revestimento. As desvantagens é que essa reação ela vai ser retardada pelo próprio solvente, porque o solvente ele acaba atrapalhando, ele acaba obstruindo, ele fica no meio da rede de polímero, né? E para que essa polimerização seja bem finalizada, precisa que esse solvente não evapore. É uma técnica comum aplicada na policondensação e na poliadição, ou seja, as duas técnicas de polimerização também, né, podem ser geradas por essa técnica de polimerização em solução. Então, quando o polímero formado nessa reação é insolúvel, essa técnica também pode ser chamada em lama ou com precipitação, ou em suspensão, que daqui a pouco a gente já vai ver. Então, aqui os exemplos clássicos, né? Então, uma tinta, né? Uma tinta PVA, uma tinta acrílica, nada mais é do que uma polimerização em solução, né? Que num primeiro momento, o que acontece? Se a gente deixa essa tinta muito tempo parada, ela vai endurecer, né? Ou a mesma coisa, por que ela endurece? Porque o solvente evapora e o processo de reticulação se finaliza. A mesma coisa, quando tu aplica na parede, né, o processo começa a secagem e começa o processo de reticulação, né, da mesma forma. Aqui um outro exemplo, né, mostrando aqui que tu tem uma parte A em um solvente, né, já presente aqui, tu adiciona uma parte B e começa, então, a promover o quê? A mistura e ocorre, então, a formação desse polímero aqui, né? Bem possivelmente seja um poliacrilato, isso aqui. Bom, a polimerização em emulsão, né, ela é um pouquinho diferente, né, porque a emulsão, onde é que nós temos essa correlação de emulsão? Por exemplo, quando eu tenho água e óleo, né, água e óleo não se misturam. Mas se eu largar detergente, eu consigo emulsificar o óleo na água. Ou seja, o detergente ele entra então como um agente que vai fazer o meio-campo. Ou seja, ele vai colocar o óleo no centro da micela, né, e vai conseguir levar essa micela emulsionada dentro da água. Então, os monômeros são emulsionados no meio reacional e não solvente, um não solvente, geralmente água. Por que água? Porque a água é mais barato, né? Um solvente mais barato, um solvente universal, que tem uma grande capacidade de troca térmica. Então, é um bom solvente. Onde contém o iniciador hidrossolúvel ao qual se adiciona um emulsificante, comumente um tensoativo, sabão.
É amplamente utilizado em poliadições, onde o tamanho das partículas emulsionadas varia entre 1 nanômetro a 1 micrômetro, né? Então, tu vê, quase fica imperceptível ao olho nu, ou seja, tu vai ter, aparentemente vai ser uma grande solução, mas quando tu aproxima, tu vai ver que existem inúmeras gotículas, que vai ser o monômero emulsionado dentro do solvente, que normalmente é a água. Outros aditivos são comuns nesse tipo de reação, como um tamponante de pH, colóides protetores, reguladores de tensão superficial, reguladores de polimerização, ativadores e etc. Nessa técnica, a velocidade de reação é mais alta do que na técnica em massa ou em solução. Por quê? Porque onde os produtos formados vão ter peso molecular relativamente alto. Então, essa é a técnica, a velocidade, a transformação vai ser melhor, porque tu vai ter uma melhor, né, uma melhor troca térmica, já que é um processo exotérmico, então o meio vai acabar propiciando para que isso ocorra de uma maneira mais acelerada, a velocidade é maior. Os radicais livres se formam na fase aquosa e migram para a fase dispersa, onde a reação tem início. Como vantagem, é o fácil controle da temperatura, consequentemente, maior homogeneidade do peso molecular, facilidade na condução a polímeros de alto peso molecular com rápida e alta conversão, além de fácil agitação, que não é afetada, pois não há aumento de viscosidade. Porque cada uma daquelas micelas vão virar polímero, né? Então, tu vai ter primeiro um monômero que vai ser micelado e os radicais, o radical livre, que é o iniciador da reação, vai ficar no meio aquoso. Então, esse radical vai atacar essas micelas. E quando isso acontecer, cada uma daquelas micelas vai iniciar o processo de polimerização. Só que isso vai acontecer dentro de cada uma daquelas gotas, né? A principal desvantagem é a remoção do emulsificante. Né? Por quê? Porque o emulsificante, como ele vai ter essa característica, essa afinidade com o monômero, ele acaba sendo, né, ficando incorporado ao polímero. Então, tu vai precisar de um processo de lavagem para remoção. Né? Exemplos de aplicação SBR e NBR. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, tu vai ter lá a fase orgânica e a fase aquosa. Veja, então, num primeiro momento, né, tu tem aqui os monômeros, né, tu tem os monômeros e tu tem o iniciador. E aqui, quem é esse aqui? Esse aqui é o emulsificante, ó, né? É aquele que vai, quando as duas fases estão separadas, então tu colocou o tenso ativo, começou a agitar, tu vai ter o quê? Tu vai ter, então, a formação das micelas. Parte polar vai ficar para o lado da água, e aqui, então, tu vai ficar com o monômero. E aqui dentro desse meio aquoso vai ter os radicais livres, né, que vão, então, iniciar o ataque, né, o sistema todo com agitação, né, para manter essa suspensão, ou melhor, essa emulsão estável. Então começa a ocorrer o ataque e a formação automaticamente do polímero. Né? E daí, esse polímero agora, então, ele precisa ser o quê? Lavado para remover esse tensoativo aqui e separar ele da água. Então, isso é muito comum no processo de obtenção de borracha, SBR e nitrilo. Na polimerização e suspensão, né, o que de fato ocorre é uma polimerização em massa. Lembra que a gente falou lá no início? É muito parecido com a polimerização em massa. Só que dentro de cada gotícula que agora vai ficar, então, suspensa. Né? O tamanho das partículas dispersas é em torno de 1 micrômetro, geralmente de 1 a 10 micrômetros ou mais, o que exige agitação mecânica vigorosa e contínua. Nesse tipo de reação,
o iniciador deve ser solúvel no monômero, sendo necessário o uso de estabilizadores para evitar a coalescência das gotas viscosas de monômero, polímero e suspensão. Tem como vantagem a precipitação do polímero como pérolas, simplesmente ao ser suspensa a agitação. Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. Olha aí, Marcela, seja bem-vinda. Marcela, aluna nova. Acho que a Marcela, né, Jaque? Nunca frequentou nossa aula, né? Ixi, será que eu não deixei ela entrar? Ixi, acho que eu apertei. Ah, agora entrou. Tudo bem, Marcela? Primeira aula que tu frequenta, Marcela? Síncrona, né? Primeira aula síncrona, né? Seja bem-vinda. Vamos lá, então, continuando. Então, esse tipo de polimerização e suspensão ela vai ser mais ou menos assim, ó. Não é muito diferente, né, do que nós tínhamos aqui nessa polimerização por emulsão. A diferença é que a de emulsão tu usa emulsificante, que é o detergente. Na suspensão, não, tu vai ter a mesma fase orgânica e a fase aquosa. Por que tu precisa da água? Principalmente para retirar calor do processo, né? E como o solvente ele é polar, água, e a fase orgânica é apolar, com a agitação vigorosa, isso daqui vai ficar tudo disperso. Mas fica disperso, mas não fica emulsificado. De tal forma que, quando tu cessar a agitação, vai haver essa separação, né? Só que essa separação, ela vai depender muito da densidade do material que vai ser formado. Se for mais denso, vai para o fundo. Se for menos, vai ficar em cima, né? Esse paper aqui, ele traz exatamente a diferença entre uma polimerização por emulsão e uma polimerização em solução, né? Então, normalmente em emulsão, nós vamos ter, né, pesos moleculares maiores, né, do que em processos onde nós tivermos a polimerização em solução. Então, vale a pena a leitura, porque solução, aqui eu estou falando de suspensão. Esse comparativo aqui é emulsão e solução, que é a primeira que a gente viu aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, só mudar. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Solução, aqui, ó. Solução e emulsão. Aqui, só tinha ficado no lugar errado aqui, tá, pessoal? Então, esse material, que daí é só vocês pegarem aqui, ó, acessarem, o professor sempre coloca o link, por quê? Porque é importante vocês fazerem uma leitura, né, uma leitura complementar. Então, aqui traz, ó, um pouco, né, das definições dos processos, as aplicações, né, as principais vantagens e desvantagens e as conclusões, né? Então, existe sempre, né, a comercialização de produtos feitos à base, né, de monômeros que vão, né, ser polimerizados, né, por um processo ou por uma técnica que envolva emulsão ou solução, né? Então, nós podemos produzir, né, rapidamente, né, polímeros de emulsão, e eles são a escolha preferencial para manutenção, para produção para
por parceiros, né, na fabricação que precisam de moléculas com alto peso molecular. Então, quando a gente utiliza um polímero por emulsão, então a gente vai ter peso molecular dos polímeros, né, maior, né, e isso vai te dar o quê? Uma característica de uma tinta com materiais mais duráveis para determinadas aplicações industriais, né? Tanto para a produção de tintas quanto adesivos. E bem, né, para outras aplicações, se misturando, né, com cimento ou asfalto modificado. Então, a polimerização em solução tem lugar para aplicações de outros produtos, onde o peso molecular é menor, né? E com isso a viscosidade, né, também vai ser menor, porque o peso molecular é menor. Por exemplo, também vão ser aplicáveis, conforme as necessidades do cliente, para a produção de tintas e adesivos. Então, veja, tanto os polímeros em solução quanto em emulsão também vão servir para a produção de tintas. E o tipo de tinta, né, se tu precisa de um peso molecular maior, uma tinta que seja mais resistente, tu já vai partir para um processo por emulsão. Um uso de tensoativos, né, para um melhor crescimento do polímero no processo. Já processos em solução, né, onde tu vai estar utilizando um solvente, onde o monômero vai ser solúvel nesse solvente, depois tu vai evaporar esse solvente. Nesse caso, então tu já vai ter uma situação onde o peso molecular já vai ser mais baixo, e daí vai depender do tipo de aplicação que tu vai estar buscando para esse material. Muito bem. E de suspensão, então, é a mesma coisa. Tu vai ter uma suspensão onde o iniciador, né, vai ser solúvel no próprio monômero. Bom, a polimerização, né, interfacial ocorre quando a reação é conduzida na interface entre dois solventes, cada um contendo um dos monômeros, comumente aplicada à polimerização por condensação, né? Então, quando a gente tem a policondensação, normalmente ela é feita dessa forma, polimerização interfacial. Inclusive, o videozinho da última aula, eu não sei se alguém assistiu, mas tem um professor, o vídeo todo ele é em inglês, e o professor faz um processo de policondensação, ele faz o PU, que é uma polimerização em massa, então ele mistura os dois, daí começa a ver a polimerização, ele filma, e isso acontece durante a aula, e tem um outro processo que é a polimerização, obtenção do nylon, né, que é bem dessa forma. O nylon ele vai se formando bem na interface, onde tu tem um polímero A e um polímero B, daí ele vai puxando e vai formando. Muito parecido com o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho uma parte A, uma parte B, e aqui está havendo, então, a formação bem na interface, aí tu vai puxando, e o polímero, né, a polimerização, então, ela vai acontecendo. Isso acontece bem na interface, né, no contato entre a fase 1 e a fase 2. E por último, né, a polimerização em fase gasosa, essa aqui é a principal polimerização, né, onde tu vai ter monômeros, né, que são gasosos a temperatura ambiente e principalmente, né, a pressões, né, atmosféricas. Então, o que tu vai ter que fazer? Vai ter que criar um meio, né, para que essa polimerização, então, ocorra. Então, isso é empregado para
poliadição de monômeros gasosos. Por exemplo, o etileno e o propileno, que é para obtenção do polietileno ou do polipropileno, né, com iniciadores de coordenação de alta eficiência, como são os sistemas catalíticos Ziegler-Natta, que a gente já falou nas nossas aulas, né, e vocês viram, né, que tem mais de um processo para obtenção do mesmo polietileno, e dependendo do processo que ele vai ser reagido, diferente vai ser as características do seu polímero. Então, é isso que vocês têm que entender. Então, não é... E aí teve uma das respostas que eu dei lá, que um dos colegas foi extremamente simplista para falar sobre polietileno de alta densidade e polietileno de baixa densidade. Então, não é tão simples como foi colocado, né? Não vai ser naqueles 500 caracteres que a gente vai conseguir explicar tudo o que acontece num processo de polimerização de um polietileno. Então, é óbvio que se a gente tiver o máximo de reprodutibilidade nas condições, a gente vai conseguir ter, né, um produto muito similar, né, a cada vez que a gente promover o processo de polimerização, né? Mas, mudando uma pequena condição de pressão, mudando um catalisador, né, mudando uma condição de temperatura ou de retirada de calor, isso, obviamente, vai estar gerando, né, uma configuração diferente, que é a forma como os átomos se ligam, e a conformação também, que é a forma como as moléculas se aproximam uma da outra. Então, configuração e conformação são modificadas, sim, pelo tipo de, né, processo ao qual os monômeros, né, durante o processo de polimerização vão passar. Então, nos processos em fase gasosa e em pasta, os catalisadores devem ser suportados numa substância adequada, enquanto que podem ser adicionados diretamente na polimerização em solução. O polímero, então, é formado dos locais ativos do catalisador em uma partícula de polímero catalítico gradualmente expansível e é o centro ativo em cada partícula. Então, o monômero gasoso fresco difunde-se através da partícula do polímero para atingir o local ativo. As técnicas de processamento em fase gasosa e em pasta são utilizadas principalmente para a produção de olefinas, como o HDPE, que é High Density Polyetilene. Então, esse aqui, na realidade, é o polietileno de alta densidade, tá? Então, porque o que acontece? O polietileno, ele vai ser sólido, mas a matéria-prima dele é gás. Então, tu vai ter o catalisador, que é o centro ativo. Então, aquele gás, ele vai ser ativado pelo catalisador e ali vai começar o processo de polimerização no entorno desse catalisador, né? Então, tu vai mudar do estado gás para o estado sólido e ali vai havendo, então, o crescimento. É óbvio que, né, tu tem que ter todo um aparato que vai fazer com que o catalisador se livre, né, desse polímero formado e possa, então, nuclear um próximo processo, que é muito parecido com o que a gente está vendo aqui, ó. Então, ó, tu vai ter a alimentação do monômero, né, do comonômero, né, e esses monômeros, então, eles vão entrar no processo. Aqui, então, vai ocorrer a reação com controle de pressão. Se houver qualquer emergência, isso aqui vai para o flare, passa por um motor, é comprimido, né? Resfriado, porque esse processo ele gera bastante calor. Né? Aqui nós temos um cooler. Mesmo, então, esse material, então, ele vai comprimir, então ele fica com uma pressão elevada, ele resfria esse gás, e dele entra, então, para o processo de
é polimerização, onde o catalisador, então, ele vai sendo, né, aos poucos alimentado, né, entrando por essa válvula, esse processo em específico, e aqui, então, o polímero formado vai sendo descarregado, né, e o que ficar na forma gasosa fica em looping aqui até que ele ocorra a conversão completa. E à medida que, né, o reagente A ou B vai faltando, as válvulas vão se abrindo para que o processo prossiga. Mas, veja, tu tens um reator onde ocorre a reação, o catalisador vai ser aos poucos, né, dosado, depois, obviamente, que esse catalisador vai ser recuperado e o produto, né, especificado. Bom, uma vez, então, compreendido, né, que monômeros formam polímeros e que, dependendo da combinação desses monômeros, nós vamos ter diferentes tipos de polímeros, nós descobrimos um grande material de engenharia, né? Então, os polímeros serão o principal produto da cadeia petroquímica. Então, uma indústria petroquímica, essa quando a gente vai, para quem mora aqui no Rio Grande do Sul, sai de Canoas e vai, por exemplo, para Santa Cruz, vai para Lajeado, vai passar por Triunfo e vai olhar escrito polo petroquímico. Então, aquele polo petroquímico, o principal objetivo dele é obter polímeros, seja eles plásticos, seja eles elastômeros. Esse é o principal foco ali do polo petroquímico, né? Então, ele vai pegar o nafta, vai separar o nafta, vai obter as olefinas, os aromáticos, e esses materiais, então, vão ser convertidos a, né, matéria-prima básica para a indústria de segunda geração, que vai gerar os polímeros que vão ser, então, utilizados como materiais de engenharia. Bom, dentro, né, dentro dessa indústria de segunda geração, nós vamos ter todos esses polímeros chamados polímeros de adição, que é a reação de polimerização de adição, onde monômeros vão ser somados sem liberar nenhum tipo de subproduto. Bom, qual vai ser o meio reacional que vai ocorrer essa adição? Bom, o meio reacional que vai acontecer essa adição pode ser por polimerização em fase gasosa, pode ser por polimerização interfacial, pode ser por polimerização em suspensão, pode ser por polimerização em emulsão, ou polimerização em solução, ou, por último, polimerização em massa. Então, essas técnicas de polimerização, né, elas vão ser utilizadas para preparar polímeros, por exemplo, no processo de adição. Por exemplo, o polietileno, o polipropileno, o poliisobutileno, né, o poliestireno, o polibutadieno, poliisopreno, copolímero de etileno, propileno, dieno, copolímero de isobutileno, isopreno, copolímero de butadieno, estireno, o SBR, polímero cloreto de vinila, PVC, polímero cloreto de vinilideno, PVDC, policloropreno, polifluoreto de vinilideno, politetrafluoretileno, poliacetato de vinila, polimetacrilato de metila, poliacrilonitrila, copolímero de butadieno, acrilonitrila, copolímero de estireno, acrilonitrila, copolímero de estireno, butadieno, acrilonitrila, o ABS, e o copolímero de etileno acetato de vinila. Veja, pessoal, tudo isso aqui... Pois não. Esse polimetacrilato de metila é aquele que o pessoal andava se injetando, né, uns tempos atrás. Que o polimetacrilato de metila é o que a gente conhece como acrílico, né? Que é o PMMA, né? Então, esse é o acrílico, né? Que é esse que a gente utiliza como imitação de vidro,
ele é bem amorfo, né? Então, o processo, a polimerização, ou seja, a forma como os monômeros se juntam, ou seja, a configuração que se vai obter é via uma polimerização de adição. Agora, qual foi a técnica utilizada? Pode ser qualquer uma daquelas que a gente apresentou. É óbvio que, por exemplo, polietileno, polipropileno, normalmente vai ser a técnica que a gente viu, que é a polimerização em fase gasosa. A gente for olhar o SBR. Bom, o SBR provavelmente vai ser pela técnica de... pela técnica de polimerização em emulsão, né? Aqui, a polimerização em solução, normalmente, tu vai estar utilizando para obtenção do PVA ou um polímero acrílico, né? E assim por diante. Mas vejam, pessoal, a adição é como vai ocorrer, então, a configuração dos monômeros um no outro, né? Isso é por adição. Agora, qual a técnica que vai usar? Daí a gente vai ter que ver uma daquelas lá. Bom, já os polímeros de condensação, né, vejam bem, professor, mas peraí, mas por que tu está falando disso de novo? Bom, eu estou apresentando para vocês que tudo isso são polímeros disponíveis. E por que existe tanto polímero? Porque o homem percebeu que, misturando, às vezes, os monômeros, tu ia obtendo materiais com propriedades diferentes. E esses materiais com propriedades diferentes, às vezes, eles eram melhor que a madeira, era melhor que o aço, era melhor do que outros polímeros até então descobertos. Então, isso começou a se criar uma grande gama de polímeros. Então, por exemplo, polímero de condensação, nós vamos ter o poliglicol etilênico, né, o polióxido de fenileno, o poliéter cetona, a resina epoxídica, o polidimetilsiloxano, o politereftálico de etileno, o politereftálico de butadieno, o policarbonato, o poliéster insaturado, né, que é a mesma coisa que o polifitalato, maleato de etileno, a poliamida 6, a poliamida 11, a poliamida 66, a poliamida 610, a poliamida aromática, que é a mesma coisa que o polifenileno tereftalamida, né? Polibenzimidazol, poliamida imida, poliéterimida, poliimida, polissulfeto de fenileno, poliarilsulfona, poliétersulfona, resina de fenolformaldeído, resina de ureia formaldeído. Por exemplo, essas resinas são muito utilizadas em aplicação, por exemplo, na aglutinação da madeira em painéis, por exemplo, de MDF e MDP, né? Então, tu utiliza uma resina, e essa resina é um produto de uma polimerização por condensação. E, no caso, a resina essa, normalmente é feita por uma polimerização, uma técnica, polimerização em massa, né? Resina ureia formaldeído, resina melamina formaldeído, poliacetal ou polióxido de metileno, polifitalato, maleato de propileno estirenado e o PU, né, que é o poliuretano. Veja, pessoal, jamais o professor vai querer que vocês decorem tudo isso. Não é por aí o caminho. Mas o caminho é o seguinte, ó, vocês, se forem atuar nessa área de soluções em materiais, vamos pegar o exemplo da colega que trabalha numa indústria de borrachas. Lá o cliente diz o seguinte, ó, olha, eu estou precisando de uma borracha que eu vou utilizar dentro desse celular, é um componente.
Daí tu vai precisar saber qual é a finalidade, vai ter esforço físico, vai ter precisa ter resistência a algum solvente, né? Precisa aguentar até quantas flexões, precisa ter uma elasticidade, né? Qual é o estiramento, ou seja, tem uma série de propriedades que tu vai definir, né? Resistência à abrasão, coisas desse tipo, que o cliente especifica e tu, como engenheiro, como químico, vai ter que fazer formulações e buscar o principal componente da formulação, que é o elastômero, ou o plástico, ou seja, o polímero, que é o principal componente, que é o estruturante. Então, tu vai precisar buscar esse material, e para isso tu vai ter que saber que existe. Então, por exemplo, lá nas literaturas que o professor cita, se vocês forem pegar, deixa eu ver se eu estou com algum aberto aqui. Ó. É óbvio que... vou só dar um exemplo aqui. Ó. Se a gente pegar esse livro aqui do Mano, Polímeros como materiais de engenharia, esse livro aqui, ele te traz exatamente, esse polímero tem essa resistência, tem essas propriedades, serve para esta aplicação. É óbvio que aquilo ali tem materiais mais modernos? Também tem, com certeza. Até porque de 91 para cá passaram-se 30 anos. Né? Então, a base não mudou, mas sim ocorreu muita evolução, né? Melhorou, evoluiu, mas as bases são muito próximas. Então, é fundamental que vocês percebam e compreendam, né, que a base, ela permanece. Então, entender, né, a existência desses materiais e como que eles existem é fundamental para um químico, para um engenheiro. Né? Bom, então, as modificações de polímeros resultam de reações químicas sobre polímeros já existentes, seja a fonte do polímero natural ou sintético. Então, existe essa possibilidade de tu já ter um polímero e tu, através de reações químicas, promover uma alteração química nesse polímero. Eu vou te dar um exemplo. Tu pega o tanino, que é um polímero natural, tu promove reações nesse tanino e tu modifica a estrutura dele, por exemplo, para virar um coagulante. Né? Tu pega esse tanino, tu faz modificações na estrutura desse polímero natural e tu utiliza ele, por exemplo, para curtimento do couro. Né? Tu pega os polímeros e promove, então, modificações neles. Né? E essas modificações fazem o quê? Mudam o peso molecular, mudam a sua solubilidade, né? Dão a ele mais resistência elétrica, dão a ele características dielétricas, dão a ele características mecânicas diferenciadas. Né? E isso permite, então, que novas aplicações surjam. Né? Então, por exemplo, a gente fala do nitrato de celulose, do acetato de celulose, do metilcelulose, hidroetilcelulose, carboximetilcelulose. Onde é que a gente usa muito agora o carboximetilcelulose, pessoal? No álcool gel. Isso é uma coisa que explodiu. Nunca se utilizou tanto carboximetilcelulose. Né? Com qual intuito? De espessar o álcool, né? Onde? Qual o objetivo? Qual é a diferença do álcool gel para um álcool normal? O álcool gel, por ele ter esse polímero, ele acaba ficando por mais tempo o álcool na tua mão. Isso faz com que esse tempo de residência a mais do álcool em contato com a tua pele permita com que
o ataque ao vírus seja mais eficiente, ou a bactéria, ou seja, ele vai ter uma ação mais efetiva sob, né, a desinfecção, que essa é a principal função do álcool nas mãos. Só o álcool funciona? Não, também. Isso é outra coisa, né? Por que ele tem que ser 70%? Porque aqueles 30% de água ajudam também nesse processo de evaporação. Porque se tu usar o álcool concentrado, o que vai acontecer? O 96, tu vai botar na mão, logo ele evapora. Então, ele não vai conseguir ser efetivo na morte, né, na ação, na desinfecção. Então, por isso a presença da água. E o gel ainda dá um plus a mais, né? Poliálcool vinílico, poliisobutileno, isopreno clorado, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado, policloreto de vinila clorado, por exemplo, composto muito utilizado como anti-chama, né? Então, em estruturas anti-chama que não gerem, né, não queimem, né, durante o processo de um fogo num prédio. Então, tu precisa que as tubulações as tubulações e os materiais não gerem chama e não se perpetuem chama. Então, uma vez eles queimados, eles, né, isolam a chama, por quê? Porque eles não produzem combustíveis. Então, tudo isso faz parte da vida, né, e da aplicação, do uso desses polímeros na engenharia. Então, os polímeros industriais obtidos através dessas rotas sintéticas podem ser utilizados como materiais de engenharia, tanto individualmente quanto em sistemas mistos mais complexos. No primeiro caso, sistemas poliméricos simples, né, as resinas são aditivadas com pequenas quantidades de ingredientes específicos, que lhes conferem características como cor, flexibilidade, resistência mecânica, resistência a intempéries, etc., adequadas ao artefato que se pretende fabricar. Então, esses aditivos foram apresentados, por exemplo, no tema 4, que a gente já viu, que é a indústria de plástico e de borracha. Os polímeros via policondensação, sistemas poliméricos mistos, contendo quantidades, né, substanciais de cada componente, podem ser distribuídos em dois grupos. Aqueles que se apresentam como misturas miscíveis de diferentes polímeros molecularmente homogêneas, que são também denominados ligas poliméricas, ou polímero alloys, em analogia às ligas metálicas, e aqueles que compõem misturas immiscíveis, macroscopicamente heterogêneos, que são genericamente denominados como misturas poliméricas, ou seja, polymer blends. O que é isso aqui, pessoal? Que nem sempre tu vai estar usando o polímero como virgem, né? Muitas vezes tu vai fazer misturas, né? E as misturas, às vezes, não necessariamente vão ser misturas de polímero. Vamos supor, vou reciclar o polietileno. Então, o polietileno reciclado eu vou incorporando ao polietileno virgem, né, de alta densidade. Por exemplo, nem sempre isso vai acontecer. Às vezes tu quer uma característica diferente e tu vai fazer uma blenda. Vou colocar 20% de PP, 90% de um outro polímero para dar uma característica diferente. É muito comum, por exemplo, o polietileno de alta densidade, tu fazer uma pequena mistura com polietileno de baixa densidade. Por que tu faz isso? Para dar uma melhor flexibilidade, para dar uma característica melhor, né? Então, isso, pessoal, é a arte que não é nessa disciplina que vocês vão aprender. Mas, por exemplo, a colega que já está trabalhando numa indústria de borracha já está percebendo isso, que tem uma série de componentes que são misturados e que, dependendo da forma como a mistura é feita, as características do produto final vão ser totalmente diferentes. Que existem inúmeros tipos de elastômeros e que cada um vai te dar uma propriedade, uma característica diferente.
Então, essa gama de materiais é o que vai fazer parte dos polímeros em uso na engenharia, né? Então, dentro dos sistemas poliméricos, que agora, então, vamos enxergar isso, né, de uma forma mais ampla, nós vamos ter, então, aqueles polímeros, né, há pouco relacionados e já apresentados, onde os mesmos serão divididos quanto ao seu comportamento ao calor, ou seja, podendo ser termoplásticos, ou seja, sob aquecimento eles fundem, né, retira o calor, eles solidificam, e que cada polímero, conforme sua TG, apresentará diferentes temperaturas de transição vítrea, né, que é aquilo, por que esse plástico aqui, ó, por que esse plástico ele é rígido à temperatura ambiente? Se eu aquecer ele, será que ele não vai amolecer? Ou seja, e por que esse aqui ele já é flexível à temperatura ambiente? São características diferentes, né, que estão ligadas à mobilidade da fase amorfa, que tem a ver com o TG, né? Então, essa percepção, né, está diretamente associada com essa característica, que aqueles materiais que, quando aquecidos, eles amolecem, eles vão ser termoplásticos, né? E são recicláveis e apresentam aplicações limitadas, né? Já os termorrígidos, eles são estáveis termicamente, mas não se fundem e não amolecem. Porém, não são recicláveis, sendo a matriz mais utilizada. Então, por exemplo, dependendo do material, né, nem todo material, quando é aquecido, ele é fundível, né? Dependendo da aplicação, tu quer que ele esteja uma estrutura rígida, fixa. Principalmente, tu vai ter isso aonde? Nos eletrodomésticos, né? Então, é muito comum que eles tenham essa característica, né? Vamos pegar um exemplo, uma torradeira, né? Uma torradeira que envolve calor, aquele plástico, então ele vai ter que ser feito com uma matriz de um termorrígido, né? Que ele é plástico, porém, sob calor ele não vai fundir, né? As alças da panela, mesma coisa, é plástico, mas como é que com calor ele não amolece? Por causa dessas características. Dentro dos sistemas poliméricos também, a gente vai, por exemplo, encontrar, né, polímeros que tenham resistência mecânica, né? Onde eles podem ser agrupados como borrachas ou elastômeros, né, plásticos ou fibras, né, onde cada um vai ter uma característica distinta, né? Quanto à escala de fabricação, encontra-se a expressão polímeros commodities, né? Então, o que vão ser os polímeros commodities? São aqueles que são produzidos em grande escala, ou seja, são aqueles que abastecem um grande mercado, onde nós temos aí o polietileno, polipropileno, poliestireno, o SBR, né, que é a borracha nitrílica, o EVA, né, o PET, e os plásticos que vão ser especialidades, né, que entra aí o POM, né, o polietileno de altíssimo peso molecular, ou seja, são aqueles polímeros que têm uma aplicação muito específica, que não é os polímeros do dia a dia, né? E daí, dentro dessa divisão, ou seja, qual é a aplicação que nós vamos dar para esse polímero? Nós vamos ter aqueles polímeros de uso geral, né, e aqueles de aplicação em engenharia. Então, de uso geral, quais serão? Os termoplásticos e os termorrígidos, aqui dos termoplásticos. Polietileno, polipropileno, OES, RIPS, né, o SANO, ABS, EVA. Então, todas essas siglas a gente já viu lá atrás. Os termorrígidos, né, e os de engenharia, né, aqueles que vão ter aplicações, então, mais específicas e que vão ser mais nobres, digamos assim. Bom,
Pessoal, em princípio, tranquilos com relação a essa visão geral. Vamos fazer o review. Começamos lá atrás falando do petróleo, falamos, né, dos produtos do petróleo, dos processos da petroquímica, daí da indústria do petróleo, da refinaria, daí separamos um dos componentes do petróleo, que é o nafta, levamos para a petroquímica, vimos o processo de separação da petroquímica de primeira geração, que é a geradora de insumos básicos, vimos todas as empresas que estão no entorno de utilidades, que precisa de vapor, que precisa de gerenciamento de resíduos, que gera efluente, vimos tudo aquilo. Entramos na indústria de segunda geração, que é de obtenção de polímeros. Daí, quando entramos nessa parte, vimos propriedades de polímeros, entendemos a questão das configurações, como é que ocorre a reação entre os monômeros, as diferentes características que a gente tem, vimos papers que mostravam, né, como é que se caracteriza um polímero, né, que às vezes a mesma configuração, ou seja, é só carbono e hidrogênio, né, mas dependendo da forma como eles estão ligados, isso vai dar características diferentes para o material, que é o exemplo do polietileno, né? A forma como eles vão se conformar, se aproximar, se for muito ramificado, já vamos ter uma tendência de ser um polímero mais amorfo, se ele já tiver, né, menos ramificações, e isso fizer com que a aproximação das moléculas seja maior, já vamos ter polímeros mais cristalinos, e que não quer dizer que um ou outro seja melhor, mas tudo vai depender da aplicação que tu vai dar. E daí essa gama de polímeros, né, uma vez desenvolvidos na indústria de segunda geração, eles ganham o mercado. E daí, ao ganhar o mercado, a aplicação que tu vai dar vai depender muito, né, do que tu vai querer fazer com aquele material. Tu quer que aquele material seja os pneus do teu carro? Tu quer que aquele material seja o painel do teu carro? Tu vai querer que aquele material sirva para te fazer torradas? E aí vai, né, uma gama de aplicações que tudo que a gente vê que é um material de polimérico, né, que pode ser uma aplicação de uso cotidiano, por exemplo, como conduzir a água do recebimento até a torneira da tua casa, ou pode ser um material utilizado para fazer para pescaria. Então, dependendo da aplicação, vamos usar o polímero, vamos substituir madeira, vamos substituir ferro. É possível, não é? Então, em cima disso, a gente evoluiu e fechamos o nosso estudo de processos petroquímicos. E a proposta agora é nós, então, falarmos um pouquinho sobre relatos de experiência, né? Então, hoje vai ser a primeira parte, onde o professor vai mostrar um pouquinho da experiência que eu tive na indústria de borracha, né? Onde eu fazia síntese de aceleradores, aditivos, antioxidantes, auxiliares de processo. Então, esse material que eu vou trazer é um material onde eu comparei um dos produtos desenvolvidos na nossa empresa com produtos comerciais, que são os doadores de enxofre. Então, o que é um doador de enxofre, né? E daí eu vou explicar um pouquinho para que vocês tenham uma percepção de onde nós podemos ir, né, depois de percebido, ok, existem polímeros, ok, existe uma indústria que utiliza polímeros, muito bem. Mas e agora? Onde podemos evoluir mais dentro dessa linha? Então, o objetivo desse trabalho era comparar a performance de doadores de enxofre em sistemas de cura semi-eficientes. Bom, qual é a justificativa? Avaliar a performance dos doadores de enxofre e definir o que apresenta a melhor relação custo-benefício. Então, entender um pouquinho é fundamental. Então, os agentes de vulcanização são substâncias capazes de formar ligações cruzadas entre macromoléculas, reticulando o elastômero, que é um polímero. A formação de retículo amarra as cadeias, impedindo o deslizamento de uma sobre a outra.
assim aumentando a resistência mecânica e tornando o polímero infusível e insolúvel. Então, o exemplo que a gente já viu, uma cadeia linear, uma cadeia ramificada, o que a reticulação faz? Liga essas cadeias, liga essas grandes macromoléculas uma à outra, dando o que a ela? Características como infusibilidade, né? Ou seja, ela não se funde e ela também se torna insolúvel, né? Ou seja, não se solubiliza. O tipo de agente de vulcanização usado define o sistema de vulcanização. Sistema que usa somente enxofre como agente reticulante são ditos convencionais. O uso de agentes do tipo doador de enxofre proporcionam sistemas de vulcanização eficientes e ou semi-eficientes, né? Há também os que, além de doar enxofre, também aceleram a vulcanização e, por isso, fazem parte destes sistemas. Qual é a vantagem de tu utilizar um sistema eficiente e semi-eficiente? Excelente resistência ao envelhecimento, resistência à reversão, né? Não afloramento de enxofre, melhora nas cores, ou seja, material branco exposto à luz UV fica branco e não amarela, né? Melhora na deformação permanente, flexibilidade no controle do escorte, cura e tempo de cura e boa resistência termooxidativa. Um sistema eficiente de vulcanização, né? Na sua grande maioria, 38% das reticulações, que é as ligações entre cadeias, serão formadas por duas cadeias e um enxofre entre elas, né? 50% vai ser duas macromoléculas e dois enxofres ligados, e 12% que são polissulfetos, ou seja, tu vai ter uma grande cadeia de enxofre, né, de 3, 4, 5, 6. Já o sistema convencional, 20% são disulfetos, e a grande maioria são os polissulfetos, que são ligações químicas, mas muito mais fracas do que uma mono ou do que uma disulfídica. E esse é o exemplo que está mostrando aqui. Um sistema convencional vai ser SX, ou seja, o X pode ser 2, 3, 4, 5, 10, conforme esses valores pré-estipulados aqui. Já um sistema eficiente, tu vai ter uma proximidade muito maior. Isso vai fazer com que esse polímero reticulado com esse tipo de sistema, esse polímero, esse elastômero, ele tenha características diferenciadas, né? Como maior resistência, como maior, resistência a solvente, às intempéries, conforme a gente já viu anteriormente. Então, o ganho de propriedade se dá principalmente pelas alterações que se tem na estrutura reticular, onde sistemas eficientes e semi-eficientes prevalecem um cross-link, ligação cruzada do tipo mono e disulfídica, no lugar da polissulfídica no sistema comum. O uso de doadores de enxofre, que também são aceleradores, é vantajoso, pois há uma tendência natural de reduzir ou até mesmo eliminar um ou mais aceleradores da formulação em sistemas eficientes e semi-eficientes. O que é um acelerador, pessoal? Porque para te vulcanizar uma borracha, tu vai fazer a mistura e daí tu vai deixar um tempo sob pressão e calor. O que o acelerador faz? Diminui esse tempo. Como o próprio nome diz, é um acelerador. Então, a redução de ingredientes adicionados à borracha resulta numa relação custo-benefício favorável, além de diminuir o erro por pesagem. Então, vejamos. O que foi a parte experimental? Então, por exemplo, foi utilizado 3 doadores de enxofre em estudo, o hexasulfeto de dipentametilenotiuran, que era da DuPont, o 4,4-ditilmorfolina, DTDM, da Flexis, e o Acedor SD da Progome, que esse aqui foi o que o professor desenvolveu,
né, nessa empresa aqui. O que mais que foi feito? Avaliada as propriedades físico-químicas, né, dos produtos. Foi avaliado o quê? Enxofre ativo, ponto de fusão, umidade, cinzas, aparência e granulometria. Foi também feita a avaliação reológica e dureza com as seguintes formulações. Então, por exemplo, foi feita uma formulação utilizando borracha nitrílica, né, 100 partes. Veja, aqui tem a formulação 1, utilizando o ditilmorfolina, tem a formulação 2, usando o hexasulfeto de dipentaetileno tiurã, e aqui foi feito substituindo, então, usando o acedor 1.5. Então, veja, a formulação delas são todas iguais, mas olha aqui, ó, vai nitrílica, vai negro de fumo, vai plastificante, vai estearina, vai óxido de zinco, vai o acelerador MBTS e vai o enxofre. E aqui, então, são os doadores de enxofre. E vejam, os percentuais, estearina auxiliar de processo, o óxido de zinco é ativador, né, do processo de vulcanização, MBTS acelerador, enxofre reticulador. E aqui, no caso dos doadores de enxofre, plastificante para dar flexibilidade, negro de fumo, carga e o elastômero. Então, veja, o elastômero é o que tem maior componente. Então, eu uso 100 de borracha e em cima de 100 gramas de borracha eu boto 70 partes de negro de fumo sobre a 100, ou seja, 70 gramas sobre 100. 15 gramas sobre 100, 1 grama sobre 100, 5 e assim por diante. Condições reológicas, então a gente deixou, que é para fazer o teste e observar as propriedades do material, né? Porque é a curva reológica que vai nos dizer qual foi o comportamento que um sistema teve frente ao outro. Então foram 3 minutos a 190, com oscilação de 0,5 graus e frequência de 100 ciclos por minuto. Que esse estudo reológico é o seguinte: se não reticula, eu vou girando o corpo de prova, né? Esse corpo de prova, ele fica... Imagina que esse corpo de prova seja igual isso aqui, ó, uma borracha. E daí tu tem duas pinças, que essa borracha vai aqui dentro. Daí tu tem um negócio que fica fazendo assim, ó, o tempo todo. Ó. Ele fica mexendo assim. O que ocorre? À medida que começa a ocorrer a vulcanização, começa a travar esse processo. Então, começa a aumentar a tensão, o torque, né? E é exatamente isso que a gente vai avaliar. Então, são 3 minutos a 190, oscilando, né, de 0,5 graus, uma frequência de 100 ciclos por minuto, e 5 minutos a 190 com oscilação de 0,5 graus, e frequência em 100 ciclos por minuto. O reômetro utilizado, né? E a avaliação da dureza foi feita em duplicata com o batoque obtido da avaliação reométrica, né, em durômetro digital chorado. Então, resultados. Prof, pois não. Posso fazer uma pergunta? Essa curva reométrica que vocês fizeram foi, tipo, na empresa? Alguma coisa? Sim, isso foi um estudo em parceria que foi feito. Na realidade, isso foi feito lá no CETEPO, tá? E a gente fez foi um curso que a gente realizou lá no CETEPO, e daí a gente testou, uma das propostas era fazer esses testes. Então, a gente pegou 2 produtos comercial e comparou com o nosso produto sintetizado pela nossa empresa e comparou como é que seria a performance dele na indústria. Mas, não, eu te pergunto, porque na empresa onde eu trabalho hoje, a gente fazer colocar o toquezinho de dureza na curva reométrica. Onde na empresa que eu trabalho, onde eu fiz meu estágio, tinha, no Senai não tem, e daí hoje a gente quer fazer, só que a gente está, assim, procurando como fazer isso, porque tem todos os ângulos, toda uma função, né, e a gente está bem em dúvida de como fazer, porque facilita bastante a nossa vida, né. Hoje a gente tem curva e tem que fazer dureza em um batoque separado.
Então, a gente quer reunir, te perguntei, talvez tu tivesse alguma forma para me indicar. Nesse caso aqui, a gente usou o próprio batoque do reômetro para fazer a dureza. E a gente Sim. usou o durômetro Chora, né? Na empresa onde eu trabalhei primeiro, que também era uma empresa de borracha, a dona na época, ela tinha feito uma parceria com um cara que produziu o reômetro, e eles fizeram no meio do batoque de dureza um batoquezinho assim, um pouquinho maior, ali no meio, Legal. uns 4, 5 milímetros, se eu não me engano, e daí a gente media a dureza ali dentro mesmo. Assim, Sim, porque daí ele deixava o espaçamento, porque às vezes dependendo do desenho, né, ele não te deixa uma área apropriada, né? Ali no Senai a gente não tem, porque para nós não é usual, né? Assim, Claro. mas para a indústria é bem, bem bacana. Eu achei que talvez na Progome pudesse ter. Não, lá na Progome, no caso, a gente só fabricava todos os ensaios de borracha, a gente fazia em parceiros, né? Fazia na BIMS, fazia na alguma coisa no CETEPO, agora me foge até o nome de outras empresas. Eu acho que na que tu trabalha a gente tinha também uma parceria. Sim. Eu lembro, assim, antes mesmo de trabalhar no Senai, eu ia lá em alguns seminários, pela empresa que eu trabalhava antes. Eu lembro bastante da Progome, assim, eles estavam sempre presentes. Eu lembro até que eles tinham um material, na época a gente tentou usar também, mas daí logo depois eu saí, não lembro se deu certo ou não. Se deu certo ou não. Material Que provavelmente era o Facts. eu acho que era um material para regenerar tipo assim, por exemplo, os rejeitos da borracha a gente moía, e esse material ele era usado para regenerar e ajudar a colocar na fórmula de novo. Ah, que legal. Isso. Daí, parte 2, eu vou falar um pouquinho sobre o meu mestrado, que foi em cima de polimerização de óleo, e parte 3 eu vou falar sobre vulcanização de óleo, que daí vamos falar um pouquinho, porque qual é a ideia, né? É mostrar um pouquinho, dar um pouquinho da experiência, né? Que nem sempre a gente vai trabalhar com a polimerização propriamente dita, mas a gente vai trabalhar com o polímero. Então, a gente vai ter uma grande área de atuação, vocês químicos e engenheiros, nessas indústrias, que não são as que fazem os polímeros, mas são as que consomem os polímeros, né? E isso digamos assim, se a gente for ver em termos percentuais, contrata 70% a mais do que a indústria onde se produz os polímeros, que é um nicho, digamos assim. Quem trabalha no polo petroquímico é a bolachinha mais recheada do pacote, né? E o resto das migalhas que ficam por aí é o que o mercado absorve, né? Digamos assim, migalhas entre aspas, migalha no sentido de dizer que se tu não entrou lá, bom, vai ter que achar outro lugar para te atuar. E esse mercado que o professor está querendo apresentar para vocês, ele existe, ele é bem real. Então, um dos doadores daí dentro dos resultados era esse aqui, o hexasulfeto de dipentametiltiurã. Então, na realidade, o tiurã caracteriza-se por ser esse grupo til, o enxofre, né? Que é parecido com uma amida, né? Só que não é com oxigênio, é com enxofre. E aqui nós vamos ter, né, um grupo, né, um dipentametil, né, com um nitrogênio aqui um grupo de 6 enxofres. No caso do 4,4-ditilmorfolina, então tu tem um grupo morfolina e enxofre entre, e o grupo acedor, que é um produto patenteado, né? Ele tinha essa estrutura, é amínico também, para ter essa característica de aceleração, e também apresentava 6 carbonos. Então, seria uma estrutura bem semelhante a essa aqui, né, de outra amina. Então, as propriedades físicas, depois vocês olhem com calma, mas aqui tem o percentual de enxofre, né, a umidade, que é outro fator que é muito importante. Se tu tiver muita umidade no teu produto, começa a dar bolha no processo de vulcanização. A questão do ponto de fusão, é muito importante a fusão. Né? Por exemplo, tu viu lá, a temperatura que tu trabalha é 190. Então,
tu precisa que esse material a 190 ele se torne um líquido e ele consiga se misturar. O enxofre, por exemplo, se eu não me engano, ele funde a 118, não me lembro agora de cabeça. Tu te lembra qual é a temperatura de fusão do enxofre? Olhem aí no Google, me falem, por favor. Retenção em malha 100, isso é outra propriedade muito importante. Quanto mais moído ele tiver, melhor vai ser a mistura dele, ou seja, mais efetivo. Então, veja, o nosso lá ele tinha que melhorar um pouquinho a moagem, ó, ele deu ele reteve mais em malha 100. E cinzas, né, que mostra a quantidade de matéria inorgânica presente. Então, veja. Professor, Oi? é 115,2 graus. 115 graus, né? Então, esse aqui tem um ponto de fusão um pouquinho acima, né? E daí aqui, ó, essa turvação, ó, na fusão pode estar caracterizado por essa presença de material inorgânico, né? Então, tem uma série de análises físico-químicas que tu faz que te dão a característica de cada produtinho, né? Então, veja, isso aqui eu estou avaliando esses 3 materiais aqui, ó, que está modificando de uma fórmula para outra, né? Bom, daí vamos para os dados reológicos e de dureza, né? Então, a dureza foi muito semelhante de ambos, né? Agora, o TS1, o tempo que demorou, né? Aqui, ó, 0,35 para 0,40. Então, tu vê, esse aqui, como ele não serve como acelerador, ele demorou mais tempo para começar a reticular. E o T90, que é o máximo da reticulação, esse aqui atingiu com quase 1 minuto, esse aqui com 1,10, esse aqui com bem mais, né? Esse tempo final de vulcanização, claro, né, pessoal? Isso depende de caso para caso. Por exemplo, tu está fazendo uma extrusão, tu não quer que o processo seja rápido de vulcanização, porque senão ele vai endurecer dentro da extrusora, né? Mas então tu vai ter que definir exatamente quanto tempo é o percurso do material do início do canhão até o final. Depois ele tem que se espalhar no molde. Então, quanto tempo esse processo vai durar para depois ocorrer, então, a vulcanização na temperatura X? Então, esses ensaios reológicos, eles nos ajudam a interpretar isso. E aqui, digamos, a resistência final, muito parecida desses 2 compostos, e onde a gente teve, né, um menor teor de enxofre, se tu olhar, esse aqui tem 27% de enxofre, enquanto esses 2 têm um teor de enxofre muito próximo. Então, isso faz com que o DT-EDM ele reticule menos, porque ele tem menos enxofre, né? E aqui as curvas reológicas, né? Então, aqui o teste 1, 2 e 3, tá? Daí tem que ver aqui quem é o 1, o 2 e o 3, que agora eu não me lembro bem de cabeça, tá? Mas depois, com calma, a gente tem como olhar. Então, bem possivelmente, esses 2 primeiros aqui sejam o DT-EDM, o hexapenta, e aqui o acedor, e esse último aqui, bem possivelmente, essa aqui é a curva padrão, e esse último aqui provavelmente seja um DT-EDM. Bom, aqui um comparativo com os preços, faz muito tempo que foi feito esse estudo, aqui o dólar estava 2,25, foi em 2005 isso, né? E as conclusões, né? Dentre os doadores de enxofre estudados, 2 tinham características de aceleração, o hexasulfeto de pentametileno tiuran e o acedor SD, enquanto o 4,4 de tilmorfolina só realiza doação. Com isso, o SCORT, ou o tempo de segurança do 4,4 de tilmorfolina, passa a ser maior, sendo necessário menor tempo para atingir o T90. Comparando os doadores com características de aceleração, observou-se que ambos são muito semelhantes, onde as diferenças observadas na reologia podem ser justificadas pela menor área de contato apresentado pelo acedor, dado esse confirmado pela retenção em malha 100, que foi aquela característica que eu disse. Então, quanto mais moído ele for, mais ação ele vai ter, mais área de contato.
Comparando a performance dos doadores de enxofre, parecem ser mais vantajosos os que aceleram, visto que seu uso em uma formulação tipo SE ou E levaria a menor adição de aceleradores, sem contar na menor possibilidade de erro com pesagem. Então, por exemplo, que é o que a gente falou aqui, ó, nessa formulação. Então, por exemplo, para todas as curvas ficarem iguais, para os dois que aceleravam, que é esse aqui e esse aqui, possivelmente a gente teria que diminuir um pouco o percentual do MBTS. Então, ao invés de usar 2, usaria 1,5, entendeu? Para poder todas as curvas ficarem iguais. Né? Devido ao elevado preço dos doadores de enxofre, quando comparados com enxofre, seu uso passa a ser restrito somente em peças que terão uma exigência maior, tipo resistência ao envelhecimento, baixo DPC, entre outras já citadas anteriormente. Uma das causas dos preços elevados é que a matéria-prima usada na sua manufatura é importada. Outra é o baixo consumo, que faz com que não haja rotatividade, assim tornando seu custo de processo elevado e impossibilitando lucro por volume de venda. E tá aí esse case aí que o professor então acabou de apresentar para vocês. E daí a ideia é essa, tá? Então a gente vai fazendo revisão, nos próximos encontros e trazendo um pouco dessas vivências aí que o professor teve aí nessa área dos elastômeros, dos polímeros. Ok? Bom, o que fica, então, esse artigo para vocês fazerem a leitura, e sobre esse artigo, vocês vão responder qual a técnica de preparação utilizada na preparação dos polímeros elastômeros, SBR e NBR, apresentado no material 1, aula 15, ou seja, tem que ler para responder, não vão querer responder sem ler. Ler, melhor dizendo. Bom, o professor fica com vocês aqui até às 9. Qualquer dúvida, fico à disposição, ok? Vou parar a gravação agora.